Shalom a todos. Hoje iremos falar sobre um assunto muito importante e também, que promove esse assunto, promove alguns debates. Assunto este que tem um significado muito importante no contexto religioso e que traz um momento de reflexão, até porque também outro evento acontece anteriormente, existindo assim uma ligação simultânea com esses dois momentos. Vamos estar falando a respeito da Páscoa, que anualmente é celebrado posteriormente após a crucificação de Yeshua, Isso num conceito, numa visão cristã. Amém? Shalom. Você sabia? Então eu te conto. A forma pela qual iremos analisar esse tema será conforme o que está descrito nas Escrituras Sagradas. Irei trazendo algumas informações com as fontes bíblicas e também algumas fontes documentadas extra-bíblica. E assim poderemos aprender o que faz parte das Escrituras e o que não faz. Amém? Ao tratar da Páscoa, claramente existem afirmações que vão atribuir como sendo uma celebração cristã. Na mente de muitos, acha que a Páscoa ela é algo assim de uma identidade cristã, correto? E atribuindo assim a sua forma de celebrar, sendo o simbolismo representando a ressurreição de Yeshua, se dando após a sua morte. Esse é um dos parâmetros, que hoje se faz a celebração, da Páscoa, da Páscoa cristã, que se atribui justamente sendo como a comemoração, a celebração da ressurreição de Yeshua. E essa prática, trazendo em si essa atribuição, deu-se um período de tempo. O que quer dizer com isso? Que essa nova forma de entender a Páscoa, principalmente no meio cristão, ela ela teve um início, um princípio, em um certo tempo da história da igreja, assim por se dizer. Amém? Isso vamos estar vendo mais na frente. Sabe-se que existem dois modelos de celebrar. Podemos dizer assim, dois grupos de pessoas, grupos, que celebram esse momento de uma forma religiosa. E os dois grupos que o faz, trazendo em si, ela tem suas particularidades. E justamente esses grupos, eu queria uma palavra mais assim própria, mas no momento não vem na mente, então eu vou estar usando grupos, tá? Se Hashem me der uma forma de abordar com outra nomenclatura, assim eu estarei fazendo, mas por enquanto eu vou estar abordando como grupos. E eles são os cristãos e judeus. Amém? E por que estou trazendo nesses dois conceitos cerimoniais entre esses dois grupos? Porque é o que acontece nos dias atuais. E sendo assim, já fica a pergunta. Já faço uma pergunta, para que vocês comecem a assim, projetar algo, daquilo que eu vou estar descrevendo no decorrer. Será que a Páscoa, celebrada num conceito cristão, é a mesma Páscoa judaica? Será que realmente elas são têm a mesma base, a mesma raiz?
vamos ver mais na frente. Algo que fica claro quanto às práticas cristãs e judaicas, elas são totalmente divergentes. Então já começa por aí. Que, claro, eu não sei se muitos aqui realmente não têm assim, um acesso ainda, né, às cerimônias judaicas. Então, eu creio que muitos não têm esse conhecimento ainda realmente de como é feito. Mas eu vou trazer um pouquinho dessas informações. Então, as judaicas e as cristãs, elas realmente são divergentes. Tem o mesmo nome, tem, de certa forma, um mesmo objetivo, mas vamos ver que realmente não é bem assim. E não só no que é praticado, né? Mas no entendimento das Escrituras. Então, essas divergências não se atribuem apenas de como ela é feita, mas até no entendimento de como o porquê essa festa, essa celebração, ela existe. Talvez o que vocês irão ouvir aqui seja algo que venha, de certo momento, deixar vocês chocados, né? Assim, apreensivos. E é normal isso, porque é algo novo que eu creio que vocês estarão aprendendo. Mas saibam que o intuito não é gerar dúvidas ou muito menos contendas, mas sim apresentar as verdades bíblicas, que infelizmente alguns homens, né, não querem nos mostrar, né, não querem nos ensinar dessa forma. Mas louvamos ao Eterno, né, que Ele sempre levanta os seus para trazer o conhecimento e a luz da palavra para aqueles que querem aprender e se desvencilhar e sair do jugo do homem. Amém? Aí se eu fizer, né, se nesse momento eu fizer uma pergunta, muitos a respeito do que é a Páscoa, né? Muitos não saberão responder. Realmente, muitos não, até muitos cristãos se perguntar, muitos não sabem nem o significado da Páscoa. Celebram, mas muitas vezes nem sabem. E outros que tentarão responder dirão aquilo que foi considerado há mais de 2000 anos atrás. Esse conceito que hoje temos de Páscoa, aqueles que ainda respondem, vem do entendimento que foi colocado, imposto no meio da igreja, para que assim fosse entendido. Amém? Por isso que eu falei, né, que vamos analisar ponto a ponto. E aonde se deu isso? Justamente o que? Foi após uma reunião e estabeleceram que seria representado como o dia da ressurreição de Yeshua. O que eu quero dizer com isso? Que a Páscoa, ela tem o seu significado próprio, mas nessa reunião que houve, nesse período aqui, essa reunião foi num concílio, né, onde bispos, onde aqueles que ali dominavam realmente tanto a parte eclesiásticas, eles decidiram, vejam só, eles decidiram que seria mudado todo o cronograma, toda a base do que antes era a Páscoa. E isso foi lá no Concílio de Nicéia. Mais lá para frente a gente vamos entender isso. Então, esse grupo ali que estava pertenceu ao Império Romano, né, bispo, e uma que aqui, nesses concílios, aqui já havia já tinha se rompido como que eu posso dizer, uma participação do povo judeu. Algumas outras reuniões anteriores a essa, os judeus participavam dessas reuniões para que ali houvesse um consenso e fosse adotado a forma correta, segundo as votações ali, então seria estabelecido. Só que aqui os judeus,
aqueles que eram poderiam participar das reuniões, aqui não estavam. Aqui, então, como eu quero dizer assim, que aqui haviam apenas pessoas ali do Império Romano, grego, eram bispo, hoje papas, que temos conhecido como papas, e assim por diante. Então já vamos ver que uma certa manipulação estava por acontecer. Amém? Porém, como eu falei, no início iria trazer informações biblicamente e algumas informações extras Bíblia. Por quê? Porque não podemos ignorar, claro que a palavra de Deus, a Bíblia, ela é a base de tudo. Porém, existem informações que não está contida dentro das Escrituras que temos que buscar fora para termos realmente uma solidificação daquilo que estamos estudando. Então, eu vou estar trazendo essas informações tanto bíblica e algumas informações fora da Bíblia. E são informações documentadas, tá bom? E se procurarmos nas Escrituras essas informações sobre a Páscoa, simbolizar a ressurreição de Yeshua, não iremos encontrar. Então já fica essa interrogação que eles adotaram, que seria atribuída à Páscoa para celebrar a ressurreição de Yeshua. Então não encontramos base bíblica para isso, em nenhuma parte. A Bíblia em nenhum momento faz essa assimilação da Páscoa com a ressurreição de Yeshua. Alguns vão trazer alguns argumentos para encaixar essa ideia, mas vamos continuar. Mas se formos às Escrituras e procurarmos a Páscoa judaica e seu significado, vamos encontrar. Então veja que já começa por aqui um certo conflito e algo a se pensar. Porque hoje o que é considerado, que muitos têm, né, uma rejeição, eu não sei o porquê, embora sabendo, né, uma rejeição pela a cultura, por aquilo que os judeus tentam trazer, né, para a humanidade, e é tão arduamente, tão brutalmente rejeitado. Né? Mas aquilo que eles celebram, tudo aquilo quanto eles celebram é bíblico. Amém? Mas existe uma rejeição muito grande quando vai se tratar de algo pertinente ao judaísmo, porque essa mentalidade foi sendo plantada no entendimento ao longo da história do cristianismo. E hoje existe uma separação. E o mais triste é que não foram eles que se separaram, mas a igreja cristã que rompeu com os judeus esse relacionamento. Então houve uma quebra dessa aliança, desse relacionamento entre hoje conhecemos como cristão, né? Mas assim, entre gentio e judeu, e os que estavam se convertendo, aí nesse intermédio que aconteceu aqui depois da morte dos apóstolos, da perseguição, de todo ocorrido, né? Então houve uma dispersão do judeu, uma perseguição, e dali começou justamente essa trama de tirar definitivamente o judeu e seus ensinos do meio do cristianismo. Amém? Vamos ler um texto bíblico. Aqui é Bíblia, tá? E por ele iremos trabalhar esse assunto. E o texto está inserido no livro de Êxodo, no seu capítulo 12, versículo 14 ao 21. E vai nos dizer assim, prestem atenção. Assim é o Eterno falando com o seu povo. E este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. 7 dias comereis pães ázimos. Ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado
Desde o primeiro até o sétimo dia, aquela alma será cortada de Israel. Eu já quero abrir um parênteses aqui, porque a gente vê, vamos ler muito, e isso infelizmente também hoje a forma de entender as escrituras ignoram, e está justamente aqui no versículo 14, que sempre vamos ver o Eterno falando isso com o seu povo, quando ele quer afirmar algo, quando ele quer, como se diz assim, bater o martelo e é isso e não tem volta. Quando ele vai falar estatuto perpétuo, quando o Eterno fala, declara essa palavra, é algo que é inviolável, é algo que não é imutável, assim como ele é imutável, é algo que não pode ser anulado. Amém? Então, preste atenção quando o Eterno ele relata algumas palavras. O versículo 16, né? Então, eu falei o 15, né? Desde o primeiro dia, que está falando aqui dos pães ázimos. E ao primeiro dia haverá santa convocação. Aqui também é importante entender quando existe, principalmente nas celebrações, quando os judeus eles celebram as festividades, que hoje o cristianismo, eu friso sempre o cristianismo porque é assim que acontece, quando isso vai se tratar em algo que eles estão celebrando ou realizando, a gente tem por como sendo uma obra de judaísmo. Tudo que eles vão fazer ou querem nos passar essas informações é o que? Isso é judaísmo. Está querendo judaizar. Está querendo... E esquecem que são ordens dadas pelo Eterno. O Eterno, ele não entregou o seu povo uma religião de judaísmo, não, ele entregou regras, leis a serem obedecidas. Amém? Então, a mentalidade nossa hoje está cauterizada com aquilo que vem sido implantado durante esses longos, mais de 2000 anos na nossa mente, e vai se levantando e vai surgindo, começa a ver, mas depois estão andando nos mesmos preceitos de Roma, com os mesmos pensamentos. Eu sou cristão, eu aceitei Yeshua, eu vi. Mas quando vai se colocar diante do espelho, é a mesma aparência, é Roma. Os atos cristianismo, com a roupa de cristianismo, mas está inserida justamente em práticas, em pensamentos romanos. Isso é que tem que ser limpo da nossa mente. E esse é o objetivo desses estudos que eu tenho buscado no Eterno, para estar trazendo, assim como eu tenho aprendido. Sei que não é fácil, não é fácil. São muitas coisas que ainda precisa ser limpo de nós para que venhamos voltar novamente. Mas aos poucos a gente vai conseguindo e o Eterno vai dando graça. Amém? Então essa santa convocação, ela tem, assim, onde vamos ver em muitos também, santa convocação, dia de festas e tal. Essa santa convocação, olha só o que representa. E isso também, essa informação, quando a gente não conhece essa cultura, a interpretação bíblica vai ficar deturpada, vai ficar tortuosa, incerta. E isso se vê justamente na própria celebração da crucificação de Yeshua, que muitos alegam que a doutrina cristã defende, aceita, que ele morreu na sexta-feira. E não foi na sexta-feira que ele morreu. Mas por quê que eles defendem que Yeshua morreu na sexta-feira? Porque quando a gente vai ler o texto, aí em alguns evangelhos ali que está falando, tem algumas partes que falam assim, né, na preparação de tudo, aqui era véspera de sábado. Aí eles entendem que essa véspera de sábado era sexta-feira. Não.
Porque, olha, a Santa Convocação é uma celebração. Por isso que o Eterno fala para ele aqui, ó, e ao primeiro dia haverá Santa Convocação. É um dia que ele tem que estar estabelecido como um dia, podemos dizer assim, um dia santo. É um dia que o Senhor separou, que o Eterno separou. Esse dia aqui, ó, vocês vão seguir dessa forma. Ou seja, a Santa Convocação é um dia de descanso para os judeus. Ou seja, é conhecido também como Shabat. Não é só o Shabat, é o sábado em si, o sétimo dia, não. Essas celebrações festivas, que são algumas, Pentecostes, Shavuot, Tabernáculo, são várias, são algumas celebrações específicas que assim são dia de descanso, assim como o Shabat também. São dias de descanso, são dias separados em que eles não trabalham, não fazem nada. Assim, não fazem nada no sentido que do trabalho, assim como eles guardam o Shabat mesmo, o Shabat semanal. Então, essa Santa Convocação são dias cerimoniais, são os sábados cerimoniais, não sábado semanal. E isso a gente depois, conhecendo isso, vai entender a passagem que antecede a crucificação de Yeshua. Amém? Mas isso vai ficar para uma outra aula. Então, assim, essa Santa Convocação representa um Shabat, que eles deveriam guardar também esse dia. Também ao sétimo dia, veja só, olha só, no primeiro dia haverá uma Santa Convocação, vejam só, é um dia, é um Shabat cerimonial. Também ao sétimo dia tereis Santa Convocação. Mais outra, então, tem no primeiro, veja só, e no sétimo. Esse sétimo, já sim, aí já é o Shabat semanal. Amém? Então, veja aqui que nessa semana houve 2 Shabat. Houve 2 Shabat. Amém? Estão entendendo? E nenhuma obra se fará neles. Vejam só. Nem tanto no Shabat do primeiro e nem no Shabat do sétimo dia, que ele fala aqui. Não farás obras em nenhum deles. Então, é dias a serem respeitados, que o Eterno falou. E senão, o que cada alma houver de comer, isso somente aprontareis para vós. O quê? A única coisa que poderia seria o alimento, deixar o alimento pronto para que eles pudessem comer, deixar pronto que eles teriam de se alimentar. Amém? Vamos ao 17, né? Vamos ao 17, que diz assim: guardai, pois, a festa dos pães ázimos, porque naquele mesmo dia tirei vossos exércitos da terra do Egito, pelo que guardareis a este dia nas vossas gerações. Veja só, mais uma vez ele fala, por estatuto perpétuo, não pode ser anulado, não pode ser desconsiderado, não pode ser destituído, porque é estatuto perpétuo, não pode ser invalidado. No primeiro mês, ao 14 dia do mês, à tarde comereis pães ázimos, até 21 do mês à tarde. Por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, aquela alma será cortada da congregação de Israel, assim o estrangeiro como o natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis em todas as vossas habitações, comereis pães ázimos. Então vejamos que o Eterno foi dando, aqui, vejam só, aqui é um preparativo. Aqui é um preparativo que? Para a celebração da Páscoa. Tudo isso aqui que eu estou lendo, vocês vão ver na Bíblia, isso é o que está antecedendo para eles se prepararem para a celebração da Páscoa. Estão entendendo? Então não é só chegou o dia da Páscoa, hoje vamos celebrar a Páscoa. Não, não é isso que o Eterno
descreveu aqui, deixou as regras de como celebrar. Não, 40 dias, né, que é a quaresma, e vamos fazer, o jejum da abstinência da carne, e não sei o que, penitência, e chegar o domingo, vamos celebrar. Não é isso, a gente não estamos vendo isso, não estamos vendo isso aqui. Tem uma regra. Veja, analise cada item, cada informação que o Eterno está passando aqui. E veja se tem alguma coisa a ver com o que nós hoje entendemos por Páscoa cristã. Veja se tem alguma assimilação. Amém? O versículo 20, né? Nenhuma coisa levedada comereis, em todas as vossas habitações comereis pães ázimos. O 21. Chamou, pois, Moisés a todos os anciões de Israel e disse-lhes: escolhei e tomai vós cordeiros para vossas famílias e sacrificai a Páscoa. Amém? Vemos aqui uma ordem dada para ser feita. Existem algumas particularidades dentro desta ordenança que precisaria ser obedecida à risca. Não poderia ser feita de forma que eles quisessem. Essa ordem trata-se da Páscoa judaica. Se prosseguir fazendo a leitura, iremos encontrar diretrizes pontuais, sabendo que a ordem foi estabelecida não por homens. Não foi Moisés que veio da mente dele, estabeleceu, nós vamos fazer assim. Não, tudo foi uma orientação dada pelo Eterno. Alguma dessas informações nos revela a propriedade desta celebração e sua finalidade. Isso é o que a gente precisa entender, né? Qual a finalidade realmente de se celebrar a Páscoa. A Páscoa judaica, eu estou falando aqui porque eu estou trazendo o primeiro ponto, como que se dá a Páscoa e como se celebra a Páscoa judaica. Tá? Eu estou fazendo essas duas comparações porque, na verdade, Páscoa só existe uma. Não existe duas Páscoas, né? Só existe uma. Mas como tem essa divisão, então eu fiz essa divisão proposital. Amém? A Páscoa judaica traz elementos que fazem parte de um contexto histórico e uma identidade exclusiva. Quando o Eterno passou as orientações para Moisés dar ao povo, é porque haveria de ter uma informação visível por onde eles estivessem, por onde eles passassem. Era algo assim exclusivo e visível, que eles teriam que, onde eles estivessem, teriam que celebrar dessa forma, não importa o ambiente, não importa onde estivesse. Eles tendo o Eterno como seu único Elohim, seu único Deus, eles iriam obedecer. E é por isso que vemos muitos na história bíblica sendo mortos, passando por situações, porque por defender praticar, né, o que o Eterno ordena, ainda que isso lhe custasse a vida. Né? Eu quero destacar algo que muito se fala a respeito dos eventos relacionados aos judeus. São que, como eu falei anteriormente, né, qualquer prática é judaísmo, né, entendendo assim suas celebrações religiosas, as festas e assim por diante. Né? Então, tudo aquilo que quando a gente vai tentar trazer ou procurar entender, as pessoas já se espantam. Tá querendo virar judeu? Tá passando para o judaísmo? E infelizmente essa mentalidade, né? Essa mentalidade, como que se houvesse dois povos. Existe sim, dois povos. Existem, né? Porque o povo peculiar que o Eterno escolheu foi um. A nação que o Eterno escolheu para ali estabelecer o seu nome foi uma. Não foi duas, não foi três, foi uma. Uma nação, um povo que o Eterno
chama de seu filho, foi uma. Adotando como filho, tendo como filho, foi uma. As demais que se achegam a ele, aí vão fazer parte com ele. Se não fizer parte, é nação distante. É nação fora da aliança. Isso é fato. Amém? Então, essa mentalidade, principalmente vindo daqueles que defendem, né, a fé em Yeshua, né, acreditam na manifestação da graça do Eterno através da vida dele, ainda nesse século 22, com esse pensamento, né, com essa mentalidade. Mas vamos continuar. E quando lemos o que o Eterno ordena a eles, sempre falando que são celebrações perpétuas. Se eles fazem é porque eles entendem a mensagem do Eterno. Não é que eles são perfeitos, não, eles erram. Tanto que vemos nos relatos, né, quantas vezes eles caíram, quantas vezes erraram, e mesmo assim o Eterno estão com eles. Amém? Mas eles procuram, se esforçam para obedecer, conforme o Eterno manda, e não como hoje nós vivemos. Fazemos aquilo que achamos que convém fazer. Como já encontramos no verso 14, esse dia vos será por memorial, e o celebrareis por festa ao Senhor. Aqui já vejam só, né, que quando falar as festas dos judeus, porque eles são... Não, as festas não são deles, as festas é do Senhor, é do Eterno. Eles celebram a festa, não é para eles, é para o Eterno. Amém? Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Assim vejamos que o Eterno não está ensinando o judaísmo, mas sim princípios espirituais, e que os judeus fazem, e o que os judeus fazem é seguir as suas ordens. Essa celebração está acontecendo em um momento específico da história deste povo, porque assim, nesse momento que o Eterno está passando essas informações, está para acontecer algo, né? Está para acontecer algo no meio deles, né? E que isso é um momento específico da história desse povo, porque a partir desse momento seria atribuído um papel muito importante na história da humanidade. Alguns eventos estavam acontecendo que conhecemos como as pragas, né? Que nessa preparação do povo sair do Egito, houve o juízo de Deus, né? O juízo do Eterno ali na terra do Egito, para mostrar, né? Não é mostrar, porque o Eterno não precisa mostrar nada para ninguém, né? Mas para fazer que olhassem e vissem que Ele é Deus. E agora estava para findar um período de escravidão e sofrimento deste povo, que o Eterno estava para libertar. Os elementos contidos nessa celebração terão seus significados, que eles teriam que lembrar todas as vezes que fossem celebrar. Então, tudo aquilo que o Eterno havia passado para eles, descrito, para que Moisés assim os instruísse, da forma que ele ditou, tinha que ser feito. Não poderia alterar nada. Da forma que ele falou, da forma que ele descreveu, assim deveria ser feito. E não só naquele dia, perpetuamente, todas as vezes que ele fosse celebrar. O próprio Eterno estabeleceu o calendário. Aqui é um ponto muito importante a se observar, tá? O próprio Eterno estabeleceu o calendário para que fosse celebrado e a forma a ser feito, com detalhes de informações para que saísse conforme a sua vontade. No versículo 2 do capítulo 12, já é claro que foi estabelecido o mês a ser celebrado, sendo um mês fixo, ou seja, é o dia exato. Então, o Eterno, quando ele estabeleceu aquele dia, era para ser aquele dia. Não, eu vou deixar para fazer
outro dia, vamos... Não, é o dia que ele falou. É o dia que ele deixou para ser feito. Um dos elementos contido nessa celebração é que nos dias atuais não se utiliza, é o cordeiro, né? Que as festas hoje da Páscoa judaica que eles celebram, na verdade a gente é Pessa, né? Para assim na tradução na cultura judaica a gente fala Páscoa e para com eles é o Pessa, né? É a celebração de Pessa. E de todos os elementos que ali fez parte ali da saída do Egito, o que hoje não se tem é o cordeiro, né? É o cordeiro que a gente sabe o simbolismo do cordeiro, amém? Então, mas os outros elementos todos eles fazem conforme o Eterno descreveu. E o primeiro ponto também, né, a respeito dos elementos é que os elementos, né, alguns que estavam ali, eles teriam que estar presentes na celebração. Por quê? Porque trariam lembranças dos tempos da servidão que eles estavam no Egito. Aí muitos podem dizer, caramba, aí quer dizer que a gente tem que estar pensando no tempo ruim, ficar lembrando não é assim de ficar remoendo o tempo ruim, não, mas é trazer a memória do tempo, sim, de sofrimento que passou ali e que o Eterno, como um forte, libertou, para que nós venhamos realmente nos humilhar mais, né? Saber que sem o Eterno não somos nada. Amém? Vamos ver alguns elementos, né, que fazem parte dessa celebração do Pessa. E o primeiro elemento a ser descrito é o fermento, pois no verso 15 diz assim, no verso 15 isso, diz assim: 7 dias comereis pão sem fermento. Pronto, isso foi uma ordem, não é uma sugestão, né? Não é uma sugestão, é uma ordem. Na preparação para a celebração do Pessa. Então o Eterno fala para ele: olha, 7 dias vocês não podem comer pão com fermento, tem que tirar o fermento. E veja só a intensidade do obedecer, realmente, do obedecer e da sua sujeição a Ele, ao Eterno. E aqui não se trata de sugestão, mas sim uma ordem. E no contexto bíblico, a referência principal a respeito do fermento é o pecado, né? Isso a gente muitas atribui, né, como o pecado. Sim. Mas vamos ver que aqui ela de certa forma vai não totalmente tratar só o pecado. Ela tem uma, assim, né, no Pessa, ela tem uma profundidade que vamos ver, tá? Mas não somente o pecado simbolizado, a transgressão da lei, né? Porque temos por costume atribuir o pecado sendo apenas como uma fonte específica e que seja de fácil identificação. Exemplo, o pecado do adultério. Esse é fácil aplicar à disciplina, até porque fica conhecido a todos. Quando a gente fala o pecado, né, a gente realmente atribui muito isso, aquilo que é visível aos olhos, assim, de uma forma mais contundente. Como eu falei, o adultério, o irmão adulterou, pecou. O irmão roubou, pecou. O irmão defraudou. O irmão xingou. Tudo bem, é o pecado. Agora vejam só que muitas vezes é passado desapercebido. Porém, o orgulho trata-se de pecado também. Aquilo que é interior, que a gente muitas vezes não demonstra, mas está dentro do nosso coração, é pecado.
Porém, para esse tipo de pecado é tolerável e não se tem nenhuma forma de aplicação de disciplina. Por quê? Porque ninguém está vendo, ninguém sabe o que você está pensando, o que você está desejando sentir. Mas Deus, o Eterno, Ele sabe, Ele está vendo. Então, esse simbolismo, essa apresentação do fermento, de sair nesses dias preparativos para o Pêssar, e não ter o fermento, não é só o pecado praticado, mas é o que? É você se esvaziar de você, é se humilhar mais, sabe? Ter um coração mais ajudador, fazer mais para o próximo, esquecer um pouco mais de si. É isso que vai gerando em nós essa vida. Então vejamos que um fermento não vai tratar apenas daquilo que é físico ou visível, mas do espiritual e invisível. Contudo, ambos contaminam. Então, tanto um quanto o outro, sendo pecado, contamina o homem. E tanto um quanto o outro, esse fermento que simboliza, tem que estar fora do nosso convívio para dessa celebração, né? E será que realmente a gente cumpre isso? Hoje nós cristãos, como cristãos somos, dizemos, será que nós temos esse cuidado realmente, né? Será que nós temos esse cuidado realmente de atentarmos, de realmente como vamos estar nos apresentando? Ou chegou o dia da Páscoa e é isso, vamos comprar ovo de Páscoa, vamos comprar peixe, vamos comprar isso e celebrar a ressurreição. Continuando aqui. Estão entendendo? Então, qualquer coisa, depois ouçam de novo e procurem estudar, e assim o conhecimento vai sendo desenvolvido. Amém? Assim compreendemos quando o apóstolo Paulo escreve em 1 Coríntios 5, 6 ao 8. Veja só como é que o apóstolo Paulo trata esse assunto. Não é boa a vossa vanglória. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Purificai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Por isso façamos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os ázimos da sinceridade e da verdade. Aqui existe uma interpretação também, infelizmente, errônea, né, da teologia cristã hoje, que distorce totalmente o que o apóstolo Paulo está relatando aqui e descredenciando, colocando ele como ele está descredenciando aquilo que eu já havia falado anteriormente. Que, primeiramente, ele sendo judeu, amém? Paulo, judeu, rabino, judeu, conhecedor das leis do Eterno, da Torá, praticante assíduo. E algumas informações, né, algumas ideias, pensamentos relacionados a esse tema, acaba descredenciando Paulo em que ele esteja anulando aquilo que o Eterno estabeleceu como perpétuo, que era a celebração da festa de Pêssar. Porque muitos, quando leem esse texto, vai dizer que o apóstolo Paulo, ele aqui está dizendo o quê? Né? Que aquilo que do fermento, agora aqui é o simbolismo, que não precisa mais fazer o que os judeus fazem, porque veja só que o fermento é o fermento da maldade, da malícia, os pães ázimos que o Eterno falou que era para colocar na celebração, aquilo não precisa mais, porque agora os ázimos é da sinceridade, da verdade. Então eles querem atribuir o quê? Que agora o que baixa é apenas o espiritual,
Não, se a gente fizer o espiritual, o fermento da maldade, da malícia, então isso aqui importa. Mas não é isso que o apóstolo Paulo está falando. Ele está dando um exemplo, como foi falado anteriormente, como eu falei. Porque às vezes a gente quer atribuir o pecado apenas àquilo que é fácil de ser visto, como um adultério, como um roubo, como qualquer outra prática que a gente vê ali e já caracteriza o pecado e vamos punir, vamos pôr na disciplina. Mas veja que Paulo ele está indo mais profundo, ele está dizendo, olha, e nesse momento aqui ele está falando da festa de Pêssar, ele está usando aquele momento que estava ali presente diante deles. Ele fez essa apresentação agora o quê? Mostrando para eles, ó, não é só o físico aqui que vocês têm que se atentar. Não é só essa parte cerimonial, física, que a gente tem que abraçar, estar. Não. Muito mais também ainda é a parte espiritual, que é o quê? O fermento da maldade. Então, é o quê? Não é só o físico, é o espiritual. A gente precisa abandonar as práticas, os desejos e desígnios da nossa alma, aquilo que realmente atrapalha a nossa comunhão. É isso que ele está fazendo. Ele não está anulando a festa de Pêssar, a celebração de Pêssar, de forma nenhuma. Porque se é um estatuto perpétuo, por mais que o apóstolo seja um homem que Yeshua levantou para... Ele não é Deus para anular. Ele está abaixo das ordenanças do Eterno. Então veja que até nisso a falta de entendimento e a perseguição, a discriminação, a rejeição é tão grande que quer atribuir coisas aos homens que o Eterno levantou, como que ele estivesse fazendo o contrário. Precisamos ter cuidado com esses tipos de mestres que a gente está seguindo, que está nos fazendo nos voltar contra as leis do Eterno. Temos que ter cuidado, examinar, buscar. Então Paulo ele declara, vamos abandonar não só o físico, mas o interior também, nos limpar por dentro, para assim que possamos ter uma celebração de Páscoa ou Pêssar, né, plena, sincera e verdadeira, mas sem anular a celebração física, seguindo conforme o Eterno estabeleceu. Isso é o que ele está falando, isso é o que o texto está nos trazendo, e não que ele está anulando. Algumas informações quanto a esse texto vai nos trazer claramente evidências de que os conceitos firmados hoje em relação à Páscoa, atualmente celebrada, não está de acordo com a Páscoa bíblica. Iremos ver mais para frente. Mas quanto ao fermento que temos tratado, vemos o próprio apóstolo fazendo uma comparação. Ele está fazendo uma comparação, ele não está anulando. Uma comparação representativa quanto ao fermento. E claramente ele está se referindo à celebração da Páscoa. E demonstrando que não era algo apenas físico, mas espiritual. Com isso, o fato, quando os hebreus estavam celebrando a Páscoa na saída do Egito, o pão sem fermento também fazia eles entenderem que teriam que manter humildade e tirar o orgulho. Vejam só, e até mesmo um sentimento de ódio contra os seus opressores, porque o próprio Eterno estaria cuidando da situação. Ou seja, porque tirar era justamente aquilo, não só o físico, mas o que é interno, o que é invisível ao homem, mas visível a Deus. Não guardar rancor, não guardar amargura, né? Porque veja a situação que eles passaram. Nesse momento, o Egito sendo punido diante dos juízos do Eterno ali, vidas morrendo, né? E creio que talvez não houvesse assim, a alegria de ver aquelas vidas morrendo, né? Mesmo sendo opressores.
Mas o Eterno estava cuidando, o próprio Eterno estava retribuindo, né, conforme aquilo que lhe era necessário. Amém? Então é isso, é essa limpeza interior, né? E o pão não levedado também, além do fermento, tinha um pão não levedado, que o pão não poderia levedar. E o pão não levedado faz entender que não haveria tempo para se preocuparem com outras coisas, né? Outro elemento utilizado na Páscoa judaica são as ervas amargas. No verso 8 diz assim: naquela noite comerão a carne assada ao fogo, com pães sem fermento e ervas amargas, que seria as lembranças dos tempos de amargura, pela qual passaram no Egito. Vejam que cada alimento tem sua particularidade e significado, e nenhuma é de criação ou ideia vinda do próprio homem, mas do próprio Deus. E até os dias atuais eles continuam a celebrar a Páscoa, conforme está estabelecido nas Escrituras e conforme o Eterno ordenou. Então, isso aqui é um resumo para aqueles que não têm a familiaridade com algumas, como estamos falando da Páscoa, como que um judeu celebra a Páscoa, é nesse requisito, é nessas regras estabelecidas nas Escrituras. Eles não mudam, eles não inventam, eles não criam nada além daquilo que o Eterno estabeleceu. Conforme o Eterno falou, eles fazem, eles cumprem. É dessa forma, não existe outra forma, não existe outro método de celebração de Páscoa. É essa. Ah, irmão Paulo, mas isso é para o judeu. Sim, foi estabelecida aos judeus, que eles estavam ali para saírem do Egito, estavam a preparação, mas por quê? Porque o Eterno agora queria fazer esse povo um povo peculiar, um povo distinto, um povo diferente, que aonde eles estivessem, eles testificassem, eles exaltassem ao Eterno com as suas celebrações de festas, aonde eles estivessem, honrassem ao Eterno. Isso sim. Mas não é uma coisa exclusivamente que só ficou para ele, não. Mas veja, porque tem uma parte anterior que eu li, que agora, depois, qualquer coisa, vocês voltem novamente, você vai ver que o Eterno, ele fala, olha, tanto que é uma ordem que foi dada, não sei se foi para comer o fermento, algo assim, é uma parte que eles falam, não só os da nação ou os estrangeiros, ou seja, todos aqueles que fazem parte do povo de Israel também. Então, todos aqueles que se achegam a Israel, estão junto com eles, fazem parte. É isso que tem que ser entendido. Então, todos aqueles que fazem parte, estão se achegando, estão não só embaixo das bênçãos e das promessas, como também das ordens. E hoje é diferente. Hoje eu quero as bênçãos que o Eterno dá ao povo de Israel. Eu quero as promessas que muitos leem até algumas promessas feitas na Bíblia para o seu povo e muitos atribuem para eles. Não, que você vai ser abençoado assim como Abraão, que você vai ser próspero assim como José, que o Eterno vai te livrar da cova do leão, assim como fez com... Mas você faz parte do povo dele? Essa é a pergunta. As bênçãos, as promessas são para aqueles que são filhos, aqueles que fazem parte do povo. É isso que tem que estar entendido na nossa mente. Eu quero as bênçãos, mas eu não quero cumprir as ordens. Eu quero as promessas, mas eu não quero obedecer da forma que o Eterno mandou. Então assim fica fácil. Então quer dizer que o Eterno, ele dividiu, tem dois povos para ele. Não, isso é engano. Isso foi alguém que projetou isso aí para que tivéssemos esse entendimento. Então, o que eles fazem
pela base bíblica, pela a palavra do Eterno. Então, todos aqueles que falam, insinuam, é judaísmo, é porque eles fazem, é coisa de judeu, porque não conhece as Escrituras, porque não conhece o Eterno, porque não conhece o seu povo verdadeiro. Então precisa voltar, é preciso abandonar esse fermento que foi fermentado no coração e na mente, para se purificar e se limpar. Amém? Agora, quanto à Páscoa cristã, vamos falar agora das cerimônias cristãs. Agora, quanto à Páscoa cristã, que é celebrada também anualmente, dentro do calendário cristão, traz algumas particularidades que iremos analisar também dentro do contexto bíblico. A primeira pergunta a se fazer é por que a celebração da Páscoa cristã não tem uma data fixa quanto ao mês a ser realizado. Porque como vimos anteriormente, olhem só, o Eterno estabeleceu um calendário para a celebração. Amém? Teria Deus agora mudado o calendário? Quer dizer que o calendário só ficou definido até um certo tempo. Após passou esse tempo, agora eu vou mudar tudo. Se o Eterno é um Deus que não muda, se o Eterno é Deus que a sua palavra não volta atrás, ele é fiel para cumprir. E agora, algo que ele determinou como perpétuo, ele agora já deixa para lá, vamos fazer outra coisa diferente? E não existe nenhum indício, tá? Então, a princípio é isso. Deus teria mudado o calendário e não existe nenhum indício nas escrituras que isso tenha acontecido, que Deus mudou. Mas como falei que também esse assunto seria tratado com informações extra-bíblicas, por isso eu trarei informações pertinentes a este fato e o que houve realmente. Por que se celebra a Páscoa cristã hoje da forma a qual nós conhecemos? E daquilo que nós vimos e lemos anteriormente, vemos que já analisando, vê que não coincide. Mas vamos ver o porquê. A Páscoa cristã é uma das festividades mais importantes para o cristianismo, pois representa a ressurreição de Yeshua, o Filho de Deus. A data é comemorada anualmente, no primeiro domingo. E vimos que não é no primeiro domingo que o Eterno estabeleceu o dia, né? A data. Após a primeira lua cheia, que ocorre no início da primavera, no hemisfério norte, e do outono no hemisfério sul. E veja que já existe um outro significado para a celebração da Páscoa. E dizem ser devido à obra de Yeshua, na sua morte e ressurreição. Porque agora seria celebrada a sua ressurreição. A questão fica sobre quem ordenou que agora fosse feito dessa maneira. Então aqui já vai surgir a primeira questionamento a se fazer. Porque no Pessa, a festa judaica, nós vemos o próprio Eterno descrevendo o significado, o simbolismo da celebração de Pessa, o dia, os elementos a serem colocados, os elementos a serem tirados, o próprio Eterno. Não foi Moisés, não foi nenhum sacerdote, não. Foi o próprio Eterno que ditou para Moisés falar com o seu povo. Agora, na ressurreição, que foi mudado para simbolizar ou celebrar a ressurreição de Yeshua, quem foi que ordenou? Quem foi que ordenou?
Porque como vimos que se é uma celebração perpétua, não é só celebração, é conforme o Eterno havia dito. Tudo aquilo que ele falou tinha que ser perpétuo, não poderia mudar. E por que mudou agora? Quem foi que mudou para sempre ser o primeiro domingo? Alguns mais estudiosos irão fazer uso do evento em que Yeshua celebra a última ceia de Páscoa com seus discípulos e que 3 dias depois seria celebrada a sua ressurreição. Então, por celebrar, a última ceia de Páscoa com seus discípulos e que 3 dias, depois seria celebrada a sua ressurreição. Mas a Bíblia nos mostra diferente dessa ideia, pois lemos anteriormente que o apóstolo Paulo estava celebrando a Páscoa na igreja de Corinto e vemos que o que ele declara continua seguindo a mesma prática que os judeus costumam celebrar. Ele não alterou nada, mesmo que nesse momento Yeshua já havia ressuscitado. Então, de onde surgiu essa ideia? Que foi o texto ao qual lemos, quando o apóstolo Paulo fala, para não celebrar com o fermento da maldade, os asmos da sinceridade. Então veja que ele ali estava celebrando já o Pessa, continuava celebrando o Pessa. E Yeshua já havia ressuscitado. Então não tem essa situação de que a Páscoa passou agora para ser simbolizado, representada a ressurreição. Porque se fosse assim, o próprio apóstolo ali dava essa evidência, trazia essa informação. E não vemos isso. Ele continuou celebrando a celebração de Pêssego, conforme veio desde a época da saída do Egito. Então, de onde veio essa ideia de celebrar sem os elementos, principalmente, porque nós celebramos a Páscoa e nenhum dos elementos ao qual o Eterno havia estabelecido faz parte do nosso, podemos dizer assim, cardápio da festa de Pêssego. Ao contrário, o que colocamos são coisas que não tem nada a ver, mas amém. Na era cristã, quando o cristianismo se tornou a igreja, vejam só, preste atenção, a igreja estatal do Império Romano, a igreja veio a aceitar que era dever do imperador romano de usar o poder secular para impor união religiosa. Qualquer um dentro da igreja que não se subscrevia no cristianismo católico era visto como uma ameaça ao domínio e pureza da verdadeira e única fé. E eles viam como seu direito de defender isso por todos os meios em sua disposição. Isso levou à perseguição de pagãos pelas autoridades e população cristãs após sua instituição como religião do Estado. Essa situação aqui foi justamente o momento onde Roma, o Império Romano, começou já tinha um domínio, já tinha um domínio com um grande poder, ia acontecendo as atrocidades, tudo, e agora estava entrando já no meio também o que? Religioso. E de qualquer forma eles queriam se distanciar os cristãos, os pagãos que estavam indo do judaísmo. Não estavam aceitando e queria quebrar esse vínculo a qualquer custo. E todos aqueles que eram contra eram tidos, podemos dizer assim, como inimigos, Então já vemos aqui que isso aqui é um tratado que nós vamos ver mais à frente aqui, veja só aqui, aí diz assim, mais na frente, isso eu escrevi aqui que eu peguei essa informação, aí diz assim: Tibério proibiu o judaísmo em Roma e Cláudio o expeliu da cidade. Entretanto, a passagem de Suetônio é ambígua, porque os judeus em Roma causaram contínuos distúrbios na instigação de Crestus, ele, Cláudio,
os expeliu da cidade. Crestos tem sido identificado como outra forma de Christos. Os distúrbios podem ter sido relacionados com a chegada dos primeiros cristãos em Roma. Na verdade, quando se diz cristão, tá? Isso também é um entendimento, como que eu posso dizer, meio um pouco, ou melhor dizendo, isso é um entendimento realmente que não tem base bíblica, né? Esse termo cristão, porque o que se tem são o quê? Messiânicos, tá? Messiânicos. Cristão, quem adotou esse nome aí foi o Império, tá bom? Primeiros cristãos em Roma, ou seja, que na verdade quem chegou aqui eram os judeus, tá? Os judeus que tinham Yeshua como realmente o Messias, tá? Então, em vez de ser cristão, seriam os messiânicos que chegaram em Roma, os judeus messiânicos, tá? E que as autoridades romanas, falhando em distinguir entre os judeus e os cristãos primitivos, simplesmente decidiram expeli-los todos. A crise sob Calígula, do ano 37 ao 41, tem sido proposta como a primeira ruptura aberta entre Roma e os judeus. Aqui já estava acontecendo aquilo que eu havia falado anteriormente, né? Um rompimento de qualquer vínculo com ensinos, tradições, práticas ou até o próprio povo judeu. Mesmo embora problemas já fossem evidentes durante o censo de Quirino em 6 depois de Cristo, da Era Comum, e sob Sejano, antes do ano 31. Após uma série de guerras romano-judaicas, do ano 66 aos anos 135, Adriano mudou o nome da província da Judéia, para Síria-Palestina e Jerusalém para Élia, Capitolina, em uma tentativa de apagar os antigos laços do povo judeu para com a região. Então veja que a investida contra o povo judeu era muito grande, né? Era algo assim, realmente teria que ser a qualquer custo. Em adição, após 70, judeus e prosélitas judeus foram apenas permitidos a praticarem sua religião, se eles pagassem a taxa judaica, e após 135 foram excluídos de Jerusalém, exceto pelo dia de Tisha B'Av, dia do aniversário da destruição do segundo templo. Então veja que havia uma imposição muito grande, né? Muito grande contra os ensinos, né? As práticas judaicas, e Roma queria aniquilar mesmo, né? Queria não deixar nenhum vestígio. Então hoje até a gente entende, né? O porquê o povo judeu é tão odiado, né? Tão odiado. Muitos já tentaram, né? Dizimar, né? Acabar com o povo, mas sabemos que é o povo do Eterno, né? É o povo ainda que sofram, né? Tem algumas reações, mas o Eterno sempre está com eles. Amém? Então veja que a investida sempre esteve à tona, né? Para tirar qualquer vínculo de judaísmo com o romanismo. Não vou dizer nem cristianismo, mas romanismo, né? Porque é o que se prega, né? É o que se ensina, é Roma. Tanto que foram excluídos, e esse Tisha B'Av justamente uma celebração que eles celebram, que foi a destruição, né? Quando se destruiu o segundo templo, né? Que foi destruído o segundo templo. Então esse dia eles fazem essa celebração em memória, né? Da destruição do segundo templo. Claramente podemos perceber que o cristianismo
pelo qual conhecemos ao longo dos tempos, por influências do Império Romano, foi se distanciando das suas raízes originais da fé, deixando para trás os ensinos apostólicos e aderindo aos ensinos romanos, que trouxeram práticas pagãs. E um dos primeiros pontos que Roma combateu foi justamente a prática de celebração judaica da Páscoa. Foi onde eles queriam, assim, de certa forma, apagar a identidade judaica. Como eu falei que quando eles saíram do Egito era porque eles teriam essa identidade, e Roma automaticamente quis tirar essa identidade deles. E foi o quê? Desvencilhar ou criar uma prática, uma Páscoa diferente, né? Tentando anular a prática judaica, né? Que era a celebração da Páscoa judaica. Com isso, trazendo o distanciamento dos cristãos com os judeus. E também tudo que se referia ao povo, claro, né? E como estava sendo estabelecido esta separação, podemos ver nos dias atuais quanto o cristianismo se diverge dos judeus. E tratando-se da Páscoa, fica ainda mais visível quanto à forma de celebrar e o simbolismo apresentado. Os elementos pascal, que faz parte do cristianismo, não encontramos base bíblica para nenhuma delas. Nenhuma. Se analisarmos tanto na celebração quanto os elementos que se utiliza, se você formos procurar na Bíblia, não vemos base nenhuma, não lemos nenhuma referência, nada, nem dia, nem local, nem nada. Do que o cristianismo hoje celebra, não existe nada na Bíblia. Existem ideias fundamentais, como eu falei, né, nós vimos na frente, vimos anteriormente, de onde surgiu essas reuniões para estabelecer isso. Até mesmo a forma de celebração. E o que venho destacar também é que os elementos hoje utilizados têm influência pagã. Ao contrário, né? Os elementos que foi o próprio Eterno que estabeleceu, a gente não usa, né? Não trazemos para a celebração. Mas influências, elementos que são de cultura pagã, aí nós enchemos a nossa casa, né? Enchemos a nossa casa. Porque os elementos de influência pagã, de povos pagãos que tinham a crença em algum aspecto quanto a esses elementos. Infelizmente, o que mais é ressaltado na celebração de Páscoa justamente são esses elementos. Dá dois específicos, né, que quando vai se chegando o período da Páscoa, o que se mais vê notificação e informações em redes sociais e telejornais televisivos é o que? É o coelho e ovo de chocolate, né? Irmão Paulo, mas isso aí, sabe? Então, isso aí não tem nada a ver, meus irmãos. Né? Não tem nada a ver. Não tem nada a ver com o que o Eterno estabeleceu. E tem muito a ver, sim, na nossa vida espiritual. Tem muito a ver com aquilo que nós acreditamos ser da parte do Eterno. Aí sim, tem muito a ver, sim. E temos que ter cuidado, né? Na singeleza, na simplicidade das coisas. Porque sabemos, a palavra diz que o inimigo, ele é sutil, né? Ele é sutil, às vezes vem com a aparência de inofensivo, e é onde está o grande perigo. Ficou alerta. Então já sabemos, o critério utilizado para determinar a data da Páscoa para os cristãos foi definido durante um concílio de Niceia, que aconteceu em 325. E a celebração cristã da Páscoa é uma herança judaica. Pegaram não vou dizer a base, mas pegaram a referência da Páscoa judaica, e a partir daí surgiu uma ressignificação da celebração. Olha só, vamos dar outro significado da Páscoa, da celebração que acontecia entre os judeus. Ou seja,
Eles falaram, viu que para os judeus era uma coisa, então a gente vai fazer uma coisa que vem identificar a nossa fé. Mais ou menos isso, tá entendendo, né? O crescimento da Páscoa entre os cristãos forçou a Igreja Católica a estabelecer critérios para definir a data de celebração. Prestem atenção, o que eu falei, o que foi falado. O crescimento da Páscoa entre os cristãos forçou a Igreja, tá, a estabelecer critérios. Vejam só, quem estabeleceu agora está vindo as respostas, quem mudou, né? Quem mudou as regras? Não foi o Eterno, foi a Igreja Católica, foi Roma, a estabelecer critérios para definir a data da celebração da Páscoa. Todos os anos, esse critério leva em consideração o equinócio da primavera no hemisfério norte e as fases da Lua. As datas que foram estabelecidas para a celebração da Páscoa cristã e da Páscoa judaica seguem critérios diferentes. Olhem só a diferença. Há datas diferentes. Então, aí a diferença está daquele que Deus estabeleceu ou daquilo que o homem estabeleceu? Onde tá a diferença, a mudança? O Pêssah possui uma data fixa, que é o que os judeus celebram, no calendário judaico, e o dia e o mês foram estabelecidos pelo próprio Deus, segundo os textos bíblicos. Até hoje os judeus seguem esse critério para a celebração da Páscoa. Isso é a Páscoa judaica, a Páscoa que o Eterno estabeleceu. Agora, o sistema que é usado pelos cristãos para determinar a data da Páscoa é bem mais complexo que utilizado pelos judeus. Ainda põe mais complexo. Por quê? Além disso, diferentemente dos judeus, a celebração da Páscoa cristã possui uma data móvel, ela não é fixa, ela muda de tempo em tempo. Uma vez que Deus, o Eterno, falou para Moisés, vai ser nesse dia e nesse mês. Não há mudança. Não há. Pode haver até mudança em dias, mas não em mês. Em dias, mas não em mês. Que pode variar entre os meses de março e abril. Quem estabeleceu esse critério foi a Igreja Católica, ainda no século IV, durante o primeiro concílio de Nicéia. Como eu falei, esse concílio não estavam participando nenhum judeu, nenhum rabino, não havia nenhum vestígio de judeu para dar a sua, nem que fosse a sua opinião em relação a isso. Por isso que eles fizeram da forma que achavam, segundo a sua crença, conforme os seus achismos, conforme as suas formas de pensar pagã. Porque tudo isso envolve, quando Roma fez isso, ele trouxe conceitos pagãos da época. Amém? Para finalizar, eu vou deixar um texto aqui para a gente começar a entender. Isso é uma coisa ainda futura, mas já tem os indícios que tem acontecido durante esses tempos. Então, para a gente ficar atento, isso foi uma profecia dada a Daniel, e veja o que o Eterno revelou a Daniel, no seu capítulo 7, versículo 25, que diz assim: e proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. Alguns entendem aqui, ele vai mudar os tempos, e os tempos a gente já sabe que tem mudado, né? O sistema, e essa lei, o pessoal acha que é a lei do homem. Não, os tempos e a lei é do Eterno, aquilo que o Eterno estabeleceu. Por quê? Porque eles vão fazer tudo e usar de todas as forças para fazer que o homem se afaste das verdades do Eterno, se afaste das palavras do Eterno, se afaste das leis do Eterno. E o que é que nós temos vivenciado hoje? Quando se fala na lei do Eterno, é coisa do passado, que não tem mais que obedecer, não tem mais que fazer, porque vivemos pela graça. E já não está acontecendo isso, os tempos. Então não se engane. E ainda diz mais para Daniel: e eles serão entregues na sua mão por um tempo e a metade de um tempo. Isso aqui é algo também que ainda algo mais para frente, mas veja que essa influência já tem acontecido hoje. Isso é o que mais o inimigo fermenta no meio do povo do Eterno.
essas discórdias, essa forma de querer distorcer o que o Eterno falou, anular aquilo que o Eterno estabeleceu. Então, para concluir, vejamos que é bom, celebramos, amém. Até o sentimento, quando a gente não conhece, vai lá, né? Mas sabemos que o que tem que ser feito é o que o Eterno estabeleceu, e por isso que em certa parte a culpa somos nós, o culpado somos nós. Por quê? Porque não procuramos estudar, não procuramos examinar, vivemos daquilo que o pastor anterior passou, o presbítero passou, o não sei quem falou, e assim vem se seguindo, porque tem um teólogo tal que trouxe esse ensino, e tem um teólogo que aprendeu do outro teólogo que é mais antigo e trouxe esse. Mas tudo vem de uma mesma raiz, Roma. Se tudo aquilo que a gente vai praticar, vai fazer, não está na base bíblica, está fora das escrituras, está fora daquilo que o Eterno estabeleceu para o seu povo, não devemos abraçar. E como eu falei, não existe dois povos, existe um povo só. E esse povo ele tem que ser um povo só em Israel. Se nós estivermos em unidade com Israel, nós somos um povo separado. E para o Eterno não existe dois povos. Mas eu aceitei. Mas eu sirvo. Mas eu faço. Tudo bem, você está fazendo, mas você está fora das alianças. Estamos fora das alianças. E as alianças estão em conjunto justamente com as ordenanças, com a lei do Eterno. Yeshua nos salvou pela graça, por aquilo que nós não podíamos, mas Ele nos salvou, Ele nos resgatou, Ele tirou de nós aquilo que era merecido, que era a condenação, para que nós voltássemos restaurados para voltar a obedecer novamente ao Eterno, cumprir aquilo que o Eterno estabeleceu como verdade, como princípio, e não para viver agora de qualquer maneira, que eu não preciso mais, eu não tenho mais lei. Então, essa aula de hoje, esse estudo de hoje, é para que entendam, não só essa celebração, tem muitas outras que nós precisamos acordar. E eu falo, deixarmos de participarmos dela. Mas isso já faz tanto. Então, faz tanto tempo, temos que largar. Assim como o povo saiu do Egito, quando estava saindo, o Eterno estava tirando ele para fazer eles um povo novo, sair daquela cultura, daquilo que já estava impregnado com eles. E é o nosso tempo de deixarmos o fermento de lado, daquilo que ficou para trás, e sermos renovados com a palavra do Eterno. Amém? Então fique com esse estudo, fique com essa palavra, meditem, busquem. E qualquer dúvida, qualquer pergunta, deixa aí nos comentários, tá? Que assim que eu puder eu estarei respondendo. E assim juntamente crescer na graça e no conhecimento do Eterno. Amém? Que o Eterno abençoe a cada um em nome de Yeshua, o Mashiach.